Bom, de pronto, passamos para nossa próxima palestra, intitulada Relaxamento e Sound Healing, pesquisa em medicina integrativa com a médica doutora Ingrid Rojas Medina, que possui pós-graduação em bases de saúde integrativa e bem-estar pelo Hospital Israelita Albert Einstein e especialização em medicina do estilo de vida, pela Associação Latino-Americana do Estilo de Vida, entre outras formações na direção da prática de uma medicina com cuidado integral do paciente, considerando corpo, mente, espírito, conexão com a natureza. Seja muito bem-vinda, doutora Ingrid. Bom, boa tarde para cada uma e cada um que estão aqui neste espaço. Sou muito grata pelo convite de Mila e pela presença de cada um de vocês em um dia que a gente se doa, né, para aprender mais e deixar espaços importantes, como é compartilhar com a família ou fazer outras coisas que nos nutrem também. Bom, vou aqui compartilhar minha tela. Se tem problema com áudio ou para escutar alguns áudios que eu tenho, por favor, me avisem. Agradeço muito, desde já. Então, o tema de hoje que a Mila me convidou e que eu ainda sou aluna neste caminho é o relaxamento e o sound healing, e como se está pesquisando em medicina integrativa neste tema. Bom, quem eu sou, quem eu represento já foi falado aqui, mas quem eu sou, eu acho que se descreve melhor por esta imagem. E sou aquela que está construindo seu caminho para chegar à sua própria essência, e que precisou de aqueles personagens que tive que criar através de seus aprendizados na universidade, de seus pós-grados, de seus cursos, de suas formações, para chegar até ali. Chegar e ficar com o pé descalço no chão, na terra, sem medo, sem prevenções, sem julgamentos e com um maior discernimento. Mas ninguém chega a construir esse caminho sem passar por seus personagens. Eles são necessários para que você descubra seus medos, suas frustrações, suas habilidades, seus talentos, seus dons, sua magia. Essa sou eu. E traz de todas essas formações e ensinamentos, no 2019 eu me encontrei com Mila. E foi uma chave muito importante para chegar até aqui. Eu não sabia nada de português, já vinha com uma formação de yoga, mas eu descobri com ela o maravilhoso e o positivo que é pausar, parar, acolher e relaxar. E através desse ensinamento, eu comecei a investigar, a dar-me esse prazer de aproveitar todas essas terapias e formas de conhecimento que tem no Brasil, e comecei a adentrar-me mais na terapia do som. E neste bate-papo de hoje, mais que uma aula, em onde eu não vou tentar profundizar muito em certos temas mais acadêmicos ou científicos, é que cada um de nós comece a valorizar fatos simples, como é o poder da escuta sensível, o poder da observação, o poder da comunicação empática e o poder do sentir com o coração. E através disso eu quero que vocês olhem esta imagem. Percebam como a natureza tem um carinho e um cuidado e uma perfeição que muitas vezes a gente esquece. Como todos nós somos a natureza em si, todos estamos compostos por terra, ar, fogo, por água. E como todos nós, à medida que o tempo vai passando, e à medida que o tempo vai trazendo esse autoconhecimento e essa virtude de conseguir parar para olhar o importante, nos está convidando a cuidar essa natureza, a começar a ter hábitos e cambios em nosso estilo de vida que faça que nossa natureza seja preservada. Porque se eu cuido da natureza, eu cuido de mim.
Eu quero fazer um exercício para vocês, porque a gente, ao longo do dia, já está escutando muita voz, muitas palavras. Quero que escutem os seguintes áudios de uma forma muito curta, mas que, através da escuta desse áudio, eu convido vocês para que escutem os seguintes sons. Bom, depois de escutar tantos sons tão distintos em seu ritmo, suas formas, seus timbres, e que cada um consiga dar uma palavra, seja prazerosa ou seja de alguma emoção, um sentimento que despertou, a gente pode anotar no chat, depois vamos olhar. Por que é importante isso? Porque o som, eles nos traz. Desculpen, acá esto se volvió loco acá. O som nos traz memórias, memórias que nos fazem reviver traumas,
memórias que nos fazem reviver momentos de alegria, momentos de prazer, momentos desafiadores, e que, como qualquer tipo de terapia, a gente tem que estar preparado para lidar com isso, tanto dentro de nós como com o paciente. Lembrar que o som, ele é uma coisa que a gente dá por sentado. Nós estamos expostos a milhares de sons e milhares de barulhos durante nosso dia cotidiano, e a gente não imagina quanto impacta a nossa saúde física, mental e espiritual. E esse conceito de saúde, ele tem sido mudado por a Organização Mundial da Saúde, última definição no ano 98, ele incluiu a espiritualidade dentro desse marco de mantenimento da saúde, mesmo a pessoa tenha uma doença. Mas eu tenho plena certeza, e por isso agora existe algo que se chama ecologia sonora, e existem muitas regras e leis que nos começam a convidar a cuidar muito o que a gente está escutando, que é distinto ao que a gente está ouvindo. Ouvir é um processo fisiológico. Escutar é algo que vem do coração, do cuidado. Qual é o cuidado que você está tendo com o que você escuta diariamente? Qual é o cuidado que você tem com o que você comunica? Quais são suas palavras? Como é o seu timbre de voz? O volume que você está usando? A qualidade das palavras? Porque tudo o que você fala para fora é uma fala que você tem dentro. E aqui, dentro da medicina integrativa, duas escolas muito importantes na Norte-América, que são a Universidade de Duke e a Universidade da Arizona, elas que têm tanto conhecimento e tanto bagagem em medicina integrativa, nos traem a roda da saúde. A roda da saúde não é mais que aquele baseamento de autocuidado e bem-estar que a gente tem que começar a cultivar. E na imagem da esquerda, a gente tem a roda da saúde da Universidade de Duke, que ela está baseada em 3 conceitos que a gente vê desde afora para dentro. O primeiro é a prevenção e intervenção, como eu tenho a facilidade dessas abordagens profissionais para me ajudar em ter essa ajuda para eu conseguir fazer um bom diagnóstico, um bom tratamento, uma boa prevenção. Como é meu estilo de vida, como eu me movimento, como eu descanso, qual é minha nutrição, meu desenvolvimento pessoal, profissional, meus relacionamentos, como eu me comunico, tanto internamente como externamente, minha espiritualidade, que não é o mesmo que religião, e como é minha conexão com mente e corpo. E no centro está cada um de nós com essa facilidade de conectar com essa atenção plena e essa autoconsciência, mas que deve passar por uma aprendizagem e um caminho longo até chegar ali. E isto não é mais que atividades que a gente começa a aprender para optar em cada um de nós e em nossas famílias, em nossas comunidades, para manter nossa saúde física, emocional, mental e espiritual, com o fim de ou controlar doenças, ou prevenir doenças, ou dar uma melhor qualidade de vida, mesmo você esteja com uma doença. E esta, na imagem da direita, é uma imagem recente da Universidade do Arizona, do Centro de Medicina Integrativa, onde eles estão supremamente preocupados com é a interação da natureza conosco e de nós até a natureza, como a gente está cuidando, como a gente está construindo edificações, pensando nesse equilíbrio que está tão em contra de nosso ambiente, como a gente começa a ter hábitos de ahorrar nossos recursos naturais, de não consumir tanto, de melhorar a quantidade do lixo que a gente produz, e como isso intervém em nossa saúde.
E dentro dessa conexão com a natureza existe o som. Alguma vez vocês, se estão em um lugar onde estão perto de árvores, de paisagens onde tenham passarinhos, e tenham a oportunidade de escutar os passarinhos de manhã, quanto pode ser relaxante para algumas pessoas e para outras não tanto. Por quê? Porque o som tem essa capacidade de conectar-nos com lembranças embriológicas que ainda estão em uma contínua pesquisa e investigação. Dentro da história do som, o som é tão antigo como o universo. Ele foi mencionado e relacionado na teoria do Big Bang, da criação do universo, na mitologia grega. Os físicos, matemáticos, filósofos, músicos, eles começaram a trazer a importância do som em nossa experiência humana. Dentro deste quadro, o mais importante é o Pitágoras, que ele conseguiu pesquisar como o som usado de maneira adequada era beneficioso para nosso corpo. Existem também tradições, filosofias, povos nativos com uma ancestralidade que utilizavam o som para essa conexão com o divino, com o sagrado e como ferramenta também de cura. Mas, no fundo, o que é o som? Fisicamente, na física, o som é um fenômeno acústico, é uma sinal em forma de onda mecânica, tridimensional, longitudinal, que é produzida pela vibração das moléculas do ar, que precisam propagar-se por um meio material, seja sólido, líquido, gaseoso, mas que precisa de um meio para propagar-se. E que tem características relacionadas com nossa capacidade de percepção, que são chamadas como as propriedades físicas do som. Aqui vamos encontrar a altura ou a frequência que é relacionada com os hertz, que é a quantidade de vezes que uma onda oscila. O comprimento da onda, que é o que a gente vê na imagem da direita, a velocidade de propagação, como um som se pode transmitir de maneira mais rápida pelo ar, ou pela água, ou pelo ferro, a vibração que produz esse som, e lembrando que nosso planeta ele está constituído por água, nosso corpo 70% é água, e é muito importante esse conceito de vibração, porque qualquer som é uma fonte de vibração e de movimento. Qualquer movimento tem som e vibração, e todo reflete em nosso corpo físico. Temos algo que se chama o espectro sonoro. O espectro sonoro são os limites de audição ou audibilidade que a gente tem para determinadas frequências. Os seres humanos somos capazes de ouvir claramente entre frequências de 20 a 20 mil Hz. As frequências menores a 20 Hz são chamadas de infrações, que são captadas por animais, que são aquelas sons que eles podem captar quando tem algum desastre natural, e por isso a gente vê que muitas aves ou muitos animais ficam longe, se afastam quando vai ocorrer um desastre. E os ultrassons, que são usados para em coisas industriais, até na medicina a gente utiliza o ultrassom para ferramenta terapêutica, preventiva ou de tratamento. Aqui a gente compara qual é o espectro sonoro da audição de um animal, que é muito maior o que a gente tem, por isso eles são tão sensíveis, e por isso a gente tem que começar a ter esse cuidado de como a gente produz um som até para seu bichinho de estimação, até para os bichinhos que estão na rua, porque eles são intensamente sensíveis. Eu vou mostrar agora para vocês, que acho que é muito importante, muitos de nós, aunque sejamos da área da saúde, não temos muita clareza de como é que o som chega até meu ouvido e como ele tem que percorrer um caminho até convertir-se em um impulso elétrico em nosso cérebro. Se não escutam ou não vê no vídeo, por favor, alguém me avisa pelo chat, agradeço muito.
Os ouvidos estão constantemente ativos. Eles captam as ondas sonoras e as transformam em informações que são interpretadas pelo cérebro. Por exemplo, como a música ou fala. O som é uma onda de pressão que pode vibrar rápido ou lentamente. Vibrações lentas produzem sons intensos, enquanto as rápidas produzem sons de alta frequência. O som entra no ouvido e é conduzido por meio do canal auditivo, onde alcança primeiro a membrana do tímpano. Assim que a membrana do tímpano começa a vibrar, faz com que a cadeia ossicular comece a se movimentar. A cadeia ossicular é formada pelo martelo, bigorna e estribo. As vibrações sonoras se movem ao longo da cadeia ossicular e no ouvido interno. Dentro do ouvido interno, a cóclea desempenha um papel central. É aqui que a energia mecânica do som é convertida em sinais elétricos complexos, que são depois transmitidos ao cérebro. Em termos simplificados, a cóclea é um tubo em forma de espiral cheio de líquido. Células sensoriais, também chamadas de células ciliadas, alinham-se por toda a extensão da cóclea. Estas células ciliadas têm diferentes graus de sensibilidade para a detecção de diferentes tons ou frequências. Isso permite que o ouvido perceba todas as particularidades do som. A mudança de vibrações mecânicas para pulsos elétricos é um processo complexo, resultado do movimento das células ciliadas na cóclea. Por toda a extensão da cóclea, as células ciliadas estão dispostas como as teclas de um piano. Células ciliadas localizadas na base ou região mais baixa da cóclea são responsáveis pelas altas frequências, enquanto as do ápice são responsáveis pelas baixas frequências. Quando o fluido da cóclea começa a se movimentar, provoca um movimento correspondente das estruturas finas na superfície das células ciliadas. Esses movimentos causam diferenças de tensão que produzem sinais elétricos, que são transmitidos pelo nervo auditivo ao cérebro. O córtex auditivo interpreta essa informação como som, por exemplo, música ou fala. Toda a cadeia de eventos, incluindo todos os passos que convertem as ondas sonoras do ambiente em informações que são interpretadas pelo cérebro, acontecem tão rapidamente que o indivíduo pode escutar sons contínua e instantaneamente. Com essa complexa cadeia de eventos, há uma série de fatores que pode causar uma perda auditiva. Quanto é importante começar a conhecer os mecanismos orgânicos de nosso corpo, entender quanto tem que percorrer um som para chegar até nosso ouvido e quanto tem que passar para convertir-se numa informação. E talvez isso nos permita, através do tempo, começar a cuidar o que a gente escuta e valorizar um pouco mais o silêncio, que é tão necessário. Para mim, relaxamento se convirtiu em silêncio. E é muito valioso o silêncio, porque o silêncio nos traz, muitas vezes, as respostas da quantidade de perguntas que a gente tem. E quando o som passa por todo esse caminho, nosso conduto auditivo externo, meio e interno, e chega até nosso cérebro, passa pelo tronco cerebral, como a gente mede essa atividade elétrica no nosso cérebro? Então, a gente tem as ondas cerebrais, que são medidas por distintos ferramentas diagnósticas, como o eletroencefalograma, e elas nos mostram como está a nossa atividade cerebral, que está relacionada com estados mentais, emocionais. E a terapia do som, aqui, ela atua em três muito importantes, que são as ondas delta, teta e alfa, mas com mais influência nas delta e as teta. As ondas delta e teta são ondas de baixa frequência, são pulsos baixos de energia que estão associadas com o sono profundo, com em estados meditativos profundos, em estados de profunda calma, de relaxamento, e estão relacionados com memória a curto prazo. E isso é bem importante para pacientes com Alzheimer ou pacientes com Parkinson, que
que essa parte de sua memória a curto prazo está tão afetada. Nosso cérebro, ele é um órgão maravilhoso. Ele pode ser dividido em duas partes, que são nossos hemisférios direito e esquerdo, e, a sua vez, ele pode ser também dividido em vários lóbulos, lóbulo frontal, lóbulo parietal, occipital, temporal, e cada lóbulo cumpre uma função. Esta imagem que vemos aqui na esquerda, ela nos mostra como é que a música, ela influi em nosso cérebro. Como é que tocar um instrumento, dançar, escutar uma música, praticar, fazer uma melodia, um solfejo, como ela atua em diferentes partes de nosso cérebro. E como na imagem da direita, como a música, ela atua mais na zona do neocórtex, na parte da cá em cima, e como a terapia do som, quanto cada vez mais avança a pesquisa, se está comprovando que ela atua mais a nível do tronco cerebral, ou aquilo que antigamente se chamava cérebro reptiliano, que é aquele cérebro dos instintos. Nosso sistema nervoso central, a gente já tem conhecimento e tem estudado em diferentes formações que tem feito cada um, ele é dividido em sistema nervoso central e periférico. A sua vez, nosso sistema nervoso central, ele está relacionado também, está dividido com o nosso sistema nervoso autônomo, somático, e nosso sistema nervoso autônomo, ele atua integralmente com o sistema simpático, estimulando o funcionamento dos órgãos, e o sistema parasimpático, inibindo ou levando ao equilíbrio algumas funções. Por que isto é importante? Bom, porque a gente já sabe da resposta do estresse, da resposta do relaxamento e sua união do estresse com o sistema simpático e do relaxamento com o sistema parasimpático. Hans Eisler, como vocês já conhecem, e Walter Cannon, que foram os representantes daquela definição do estresse como aquela situação de tensão, ou aquela situação onde você percebe essa ameaça, e como essa ameaça faz que seu córtex primitivo, sua amígdala, comece a desencadear toda essa liberação de hormônios e de outras substâncias que fazem com que todos os órgãos de nosso corpo se ativem, bem seja para fugir ou para lutar a essa situação. Mas que quando essa resposta permanece no tempo, e permanece aí cronicamente, ela nos desequilibra e nos leva a muitas doenças físicas, mentais e emocionais. A gente não é só um corpo, a gente é um ser integral. Mas também a gente tem a resposta do relaxamento. E por que trago esta imagem? Porque a gente já viu o conduto auditivo, sem entrar em uma explicação muito grossa de anatomia, a gente tem uma inervação, que é a imagem que está na esquerda, embaixo, a inervação nervosa de nosso ouvido, desde a parte externa e interna. E tem algo muito importante. No extremo, ou no extremo próximo do canal auditivo interno, entrando já para chegar à membrana timpânica, começa nesse extremo o décimo par cranial. O décimo par cranial, ou o nervo conhecido como neumogástrico na medicina, ou como o nervo vago, ele está muito sendo estudado já em várias escolas, sua relação com a terapia do som. O nervo vago, ele nasce no tronco cerebral, por isso é tão importante essa relação que eu falava do efeito da musicoterapia e da terapia do som. Ele vai atrás das orelhas e ao longo do seu curso ele se divide em esquerdo, direito, e ele começa a inervar
muitos órgãos cervicais, torácicos e abdominais, com múltiplas funções sensoriais e motoras, que são supremamente importantes para a manutenção da vida, para funções de regulação do ritmo cardíaco, da pressão sanguínea, e são responsáveis, este nervo vago é responsável por 75% da função do sistema parasimpático, o qual é o responsável pelo relaxamento. Aí essa importância de conhecer o que entra por nosso ouvido e o que a gente está escutando, porque é base importante de como a gente pode se estressar ou relaxar. Dentro de um dos representantes que eu mais admiro é o Dr. Michel Gaynor. Ele, desafortunadamente, ele faleceu no ano 2015, mas ele era um oncologista integrativo norte-americano que morava em Manhattan, e ele ao longo de sua trajetória, ele começou a testar e a pesquisar os efeitos terapêuticos do som das tigelas tibetanas em pacientes oncológicos. Ele começou a dar-se conta que os pacientes relatavam que sentiam melhora, não somente em questões emocionais ou mentais, sino em sintomas físicos como fadiga, a percepção da dor, a melhoria, por exemplo, em a sensação de enjoo, ou nos vômitos, ou diarreia. E ele começou a fazer uma pesquisa, ele escreveu vários livros que vocês podem procurar depois, relacionando o som e a vibração, as frequências, como um método que ajudava os pacientes oncológicos a ter uma melhor qualidade de vida, mesmo tiveram uma doença terminal. E que é a terapia do som? A terapia do som é uma técnica sonora complementar, não invasiva, que é baseada nos conceitos de ressonância, frequência, harmônicos e a vibração do som, que são produzidas primeiro por instrumentos. Qual é o instrumento de som mais importante? Nós. A gente tem nossas cordas vocais que produzem nossa fala, que produzem sons, que têm a capacidade de curar ou têm a capacidade de produzir algo que não seja harmônico. Depois disso, a gente tem outros instrumentos arcaicos, ancestrais, tecnológicos, com que a gente pode produzir um som em distintas frequências para trazer uma harmonização e equilíbrio em nossa saúde. Tem muitos exponentes que são pesquisadores e curiosos do som, como Shari Edwards. Ela se especializou em neurobiologia e em ver como as frequências melhoravam estados de humor em pacientes com estresse pós-traumático. Bruce Lipton, que é um escritor do livro da Biologia das Crenças, ele também nos traz como o som influi em todo aquele banco de dados que a gente tem da biologia de nossas crenças, de nossos preconceitos, de como um som pode bloquear ou pode liberar energeticamente ou corporalmente. David Gibson, Jonathan Goldman são pesquisadores especialmente de som com instrumentos de cristal e de frequências e de usos tecnológicos do som, como são as ondas bineurais. Aqui no Brasil, existem representantes de Peter Hess, que é um engenheiro alemão, Luiz e Rita Pontes, o Felipe Sucupira, a Escola Soundfulness, que são pessoas profissionais que possam ser músicos ou não, tem profissionais da saúde também que estão interessados em pesquisar como o som afeta positiva ou negativamente a saúde do indivíduo. Na política de terápias integrativas aqui no Brasil, no 2017, foi inclusa a musicoterapia. É importante falar para vocês que a terapia do som, ela ainda não é uma terapia integrativa que tenha sido reconhecida por essa política.
Todavia, Brasil ainda está começando a ter mais pesquisa e mais abertura na terapia do som, mas foi uma porta de entrada para observar, acolher e começar a ficar curioso sobre como a música e o som nos pode ajudar, tanto em prevenção como em tratamento de doenças e de qualquer distúrbio orgânico. Os objetivos da musicoterapia e do som são muito similares. Eles atuam a nível fisiológico, a nível intelectual, a nível psicológico, a nível social e a nível espiritual. O som nos permite conectar tanto com nossa ancestralidade, como com nossa espiritualidade, como com nossas memórias corporais. O som nos permite reunir-nos a nível social. O som nos permite conectar-nos com aquilo que a gente acredita, com nossa fé. E lembrar que toda música tem um som, mas todo som não tem música. Por isso é importante começar a observar de uma forma tranquila e compassiva o que a gente está escutando. Dentro dos instrumentos que a gente tem observado que se utilizam muito na terapia do som, estão instrumentos ancestrais como tambores, tamburas, flautas, paus de chuva, tigelas tibetanas, tigelas de cristal, sinos, carrilhões, fengões, que é esta imagem que está abaixo na direita, que é um instrumento chinês muito antigo. Didgeridoo, hatpan, harpas, tem esta que é a tigela, a carina tigela, que é uma tigela gigante onde você entra em uma rede e só fica nas vibrações desta tigela, a mesa da lira. E todos esses instrumentos, alguns deles têm sido testados e tem estudos publicados em buscadores de estudos como Medput, ou outros buscadores mais clínicos, e os estudos estão em ansiedade, estresse, depressão, fibromialgia, dor crônica e também em asma. Como é um atendimento com Sound Healing? A gente faz de uma maneira responsável, em um local que seja limpo, que tenha todos os cuidados de ventilação, de iluminação, de climatização, buscando o conforto maior do paciente, cuidando dele, mas também cuidando de nós, com as devidas proteções. Pode ser em um ambiente mais clínico, ou pode ser em um ambiente um pouco mais sutil, para que vocês vejam um pouco como seria a transmissão da vibração de uma tigela tibetana, ou mesmo a transmissão da vibração das frequências de um toque de uma tigela de cristal. Eu vou mostrar aqui nesta imagem da esquerda como seria quando você coloca esse instrumento acima do corpo do paciente. Como essa vibração, ela se expande por todo o nosso corpo, como essa vibração usa as moléculas de água para propagar-se. Como em ambientes mais holísticos ou místicos, ela nos permite desbloquear alguns bloqueios nos nossos chakras. Como em ambientes mais acadêmicos, ela é responsável pela ativação da resposta do relaxamento. Aqui temos um estudo com tigelas de cristal. Foi o único estudo que eu encontrei, é um estudo alemão, que ele foi publicado no 2008, e é um estudo onde se fizeram 2 grupos de pacientes, foram 54 pacientes divididos em um grupo controle e um grupo placebo. Foi um estudo randomizado, controlado, fazendo durante 3 semanas uma terapia com tigelas de cristal, um toque com as tigelas de cristal. Eles avaliavam como era a percepção da dor,
avaliavam como era a qualidade do sono e avaliavam também como era essa percepção de dor, mais que todo em pacientes com dor crônica na coluna. Todos os estudos que eu possa mostrar aqui têm algo em comum. Eles não são conclusos. Eles estão ainda em pesquisa, eles estão ainda tratando de comprovar se a terapia do som efetivamente traz efeitos positivos para o corpo ou se se trata de um efeito placebo. E isso é importante que fique claro, porque eu não tenho a verdade absoluta ante isso, eu estou aprendendo. Quanto mais eu estou pesquisando, eu sei que existem fatos e existem dados que dificilmente você pode comprovar cientificamente, mas eu tenho a confiança e a fé que à medida que o tempo passa e que as tecnologias vão melhorando, a gente vai ter essa oportunidade de começar a demonstrar com fatos mais conclusos que o som, ele traz algo bom para a gente, se é usado da maneira adequada. E neste estudo, tive uma melhoria significativa na percepção de dor, tive uma melhoria significativa na frequência cardíaca, que foi testada com uma equipe que ele valora a variabilidade da frequência cardíaca, e foi também provada uma melhoria da qualidade do sono, mas quando fizeram, olharam no grupo placebo, era muito similar. Por isso eu falo para vocês que muitos desses estudos não são tão conclusos, mas eles recomendam começar a testar mais este tipo de terapias e pesquisar mais. Existem vários estudos com tigelas tibetanas, com digeridor, e todos testando como é a melhoria nos transtornos de humor, em depressão, em ansiedade, outros como é a melhoria de pacientes com transtornos de apneia, com pacientes com asma, como há revisões sistemáticas de terapias integrativas que melhoram a qualidade de vida do paciente, e a terapia do som é uma delas. Vários estudos nos trazem a comprovação de que a terapia do som cada vez é mais usada, mas que tem que ser muito bem estruturada e desenvolvida por profissionais que consigam enxergar que cada paciente precisa de uma equipe interdisciplinar, que precisa continuar com seus médicos, psicólogo, terapeuta. É importante saber que as terapias integrativas, elas não afastam os tratamentos do paciente, elas integram e elas logram demonstrar com fatos científicos que o que você está traindo é com certa segurança e confiabilidade para você e para seu paciente. Eu posso passar depois para vocês cada estudo para que profundizem nele, porque eu sei que não tenho muito tempo. Isso, professora Ingrid, nós já estamos com o nosso tempo esgotado, então, se a professora está caminhando para a conclusão, eu agradeço. Eu já termino com esta. Ok. No ano passado, com uma equipe de fisioterapeutas e médicos, eu apresentei este trabalho como meu trabalho de conclusão no pós-grado. A gente tomou 10 pacientes durante a pandemia, fiz uma sessão de terapia do som durante 1 hora com o paciente deitado na postura de Shavasana, com todas as técnicas restaurativas que a Mila nos tem ensinado, e através da medição dos sinais vitais, através da questionário de avaliação da percepção de dor, escala analógica de dor, pudimos observar que depois de cada sessão de massagem de som, a pessoa tinha uma resposta de relaxamento. Sua frequência cardíaca, sua pressão sanguínea, sua temperatura caía, a saturação de oxigênio melhorava, e sua percepção de dor podia melhorar, até podia não sentir dor.
Também se fez um estudo em um posto de atenção primária aqui no São Paulo e se fez grupal, se fizeram terapias de som tanto individuais como grupais para profissionais da saúde que estavam no meio da primeiro momento da pandemia como uma forma de cuidado deles. E também a gente viu nos depoimentos quanto relaxamento, quanto traz isso para melhorar a resposta das pessoas no gerenciamento do estresse. E o último estudo que a gente fez foi avaliando a variabilidade cardíaca com pacientes fazendo uma massagem sonora. E com isso eu quero terminar. É um tema muito novo, que precisa de muito tempo para se expandir bem e se explicar bem, mas que não esqueçam algo supremamente importante. Olhem as palavras que vocês escreveram no chat, do que vocês sentiram com esses sons. Comecem a perceber de uma forma mais simpática e mais respeituosa quanto você escuta, quanto você comunica, que é o que você está escutando e comunicando, porque eu acredito que isso nos vai permitir muito mudar nossa forma de autocuidado e de cuidar do outro e de ser cuidado depois. Muito obrigada. Professora Ingrid, muito obrigada. Nossa, interessantíssima a sua aula, muita informação, muitos estudos, grata por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Gratidão pela sua participação no simpósio e parabéns pelo seu trabalho.